Bem-vindos à nossa segunda videoaula. E depois das premissas gerais e da lei universal, começa aqui o capítulo das leis individuais, ou seja, daquelas que regem os acontecimentos relacionados a cada individualidade e não necessariamente envolvem grupos, apesar de, na maioria das vezes, relacionarem os seres entre si. A primeira das leis individuais, como não poderia deixar de ser, é a lei do amor. O Códex começa e termina falando de amor, individual e coletivamente. O texto diz: colocar o bem-estar, a ocupação e os sentimentos para com os outros acima do eu, negar a existência do mal no mundo e não resistir. O amor segue o curso da menor resistência. O tema principal da lei do amor também é a não resistência, nem resistir ao mal, nem resistir ao próprio amor. E o que significa resistência? Nos termos do dicionário, resistência é a qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Vamos prestar atenção ao significado da palavra reagir, agir novamente. Assim, podemos reagir com vistas ao bem, mas a reação da qual o Códex fala neste instante é a reação que se tem quando de um mal. Não resistir, não reagir, não entrar em contato com isso e deixar-se levar, tanto pelo amor quanto pela harmonia que pode ser gerada por ele. Esta é a grande diferença. A lei do amor fala explicitamente que cada um de nós deve se ocupar do outro, tanto em termos de sentimento, quanto em termos da manutenção de bem-estar. Isso tudo a despeito do outro. Comparativamente, amar seria colocar-se no lugar do outro, e isso demanda um enorme entendimento do significado da palavra e da ideia de ser eu. Eu, aquele que apenas pode compreender-se como individualização, é capaz de enxergar o outro. Eu, que posso, ao amar o outro, colocar-me em segundo lugar e não entender isso como rebaixamento. Enquanto não há amor, as relações estão, sim, em igualdade, mas assim que ele surge, ele mesmo dá lugar e privilegia o outro. E aí a igualdade volta à tona quando se trata de amar e de ser amado. Enquanto um privilegia o outro, acontece a reciprocidade. Assim, os dois seres, entrelaçados na relação de amor, colocam um ao outro acima de seu eu. É apenas uma troca de lugares. O curso do amor não admite ou admite pouquíssima resistência. Assim, isso significa nem obedecer e nem revidar, mas deixar-se fluir e simplesmente amar. A terceira lei do Códex é a lei da misericórdia, e o texto diz: conferir o perdão a si e aos outros seres, na medida em que estes seres tenham entre si algum envolvimento relacionado a alguma situação específica. A lei da misericórdia trata do perdão. Perdão este concedido quando se está envolvido numa situação com algo que deva ser perdoado. A palavra misericórdia em latim vem da expressão miser cordis, ou coração de pobre. O Antigo Testamento, porém, ao falar de misericórdia, não usa a palavra coração, mas útero. O misericordioso é, então, aquele que tem espaço interior para acolher a vida e as pessoas. Ser misericordioso é ter espaço no coração para os irmãos. A lei da misericórdia explicita o que deve ser perdoado. O que deve ser perdoado é a situação. Não é a pessoa que provocou algo, e sim a situação que causou o problema. Por que deve ser assim? Porque na definição inicial, a fonte está individualizada, e se somos ao mesmo tempo um e o mesmo, não poderíamos nos virar contra nós mesmos. Podemos rever a lei da unidade, que diz: sendo que tudo parte da mesma fonte e tudo é um, não há contra o que se lutar. Qualquer tipo de luta é sempre contra si mesmo, em qualquer nível e em qualquer dimensão. A lei da misericórdia, se está voltada para a situação,
pode ser usada independentemente da anuência do outro, o causador da situação. Não é necessário nem mesmo que ele, o ser individualizado oposto ao primeiro, saiba ou aceite esse perdão. Devemos nos concentrar em não guardar a situação. Lembrem-se do termo, coração de pobre, aquele que nada guarda. Desta forma, podemos viver em paz com os causadores das situações. Não é a eles que devemos perdoar ou expulsar de nossos corações, e sim apenas as situações que eles originaram e que causaram erro e, consequentemente, distanciamento da fonte. E o que acontece quando aliviamos o nosso coração da situação? Ele se torna pobre e abre espaço para aquilo que queremos abrigar. As outras leis subsequentes explicam o que é que precisamos guardar em nossos corações. Lembre-se sempre, seu coração é um solo sagrado e você pode guardar nele apenas aquilo que faz bem ao seu crescimento pessoal e coletivo. As próximas leis explicarão as melhores formas de energia que podemos gerar e abrigar em nossos corações. Seja luz!